O Bahia Record está de volta com o caso do homem que foi flagrado por um cinegrafista amador arrombando um carro na orla de Salvador. Nós mostramos essa história aqui na semana passada. Pois é, Carol, ontem à noite ele se apresentou à polícia e foi liberado. Em depoimento, o acusado disse que agiu para se vingar de uma pessoa. Eidelberg Badaró Lima se apresentou à polícia uma semana depois de terem sido divulgadas imagens dele na internet arrombando um veículo no Parque Costa Azul em plena luz do dia. Em depoimento à polícia, Eidelberg tentou justificar o crime. Disse que sabia que estava sendo filmado e que teria retirado o som do veículo porque o dono se tratava de um ex-desafeto. O que ele aponta como uma suposta vingança, a polícia acredita em furto qualificado. Nesta terça-feira, mais imagens impressionantes foram divulgadas. A câmera de segurança flagra mais um arrombamento de carro, desta vez em uma rua da região do Iapeí. Durante a madrugada, 2 homens tentam empenar a porta do veículo para abrir a trava. Sem êxito, desistem e decidem retirar o vidro lateral traseiro. Em poucos minutos, o assaltante retira o vidro, consegue abrir a porta e entrar no carro. Primeiro retira o som e passa para o assaltante de boné. Depois entrega outro objeto que estava no interior do veículo. Antes de sair, se assustam com a chegada de um ônibus. O rapaz de boné se abaixa e tira uma arma da mochila. Depois que o ônibus passa, os dois saem tranquilamente. Segundo a polícia, 40% dos furtos, roubos e arrombamentos de veículos ocorrem na orla de Salvador. Na capital baiana, em média, 15 casos ocorrem diariamente. O delegado da Furtos e Roubos disse que a falta de alguns cuidados facilita a ação dos bandidos. Ele dá dicas que podem evitar este tipo de crime. Não deixar nenhum objeto no interior do carro ou qualquer coisa que chame a atenção. Instalação de alarme, película, que vai dificultar a visualização do interior. A gente tem que criar dispositivos para evitar que essas situações ocorram. Impressionante, não é, Juca? Como o acusado não foi preso, mesmo com as imagens que comprovam o arrombamento. Pois é, bastava a polícia ter solicitado um mandado de prisão logo que as imagens foram divulgadas. E isso aconteceu quando ele foi identificado pelas imagens que foram divulgadas pela internet, Carol. É verdade. A gente continua falando sobre esse assunto ao vivo, agora com a repórter Léo Rodrigues, que está com o promotor Davi Galo. Boa noite, Léo. Ainda há chance desse homem ser preso? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A chance, sim, é só a delegada fazer o pedido de prisão preventiva e a justiça decretar. Inclusive, esse é o entendimento do promotor Davi Galo, que está aqui ao meu lado. Não só pelas cenas aí que foram amplamente divulgadas pela internet, mas pelo histórico do acusado. Né? Exatamente. Me surpreendeu a disfarçatez como ele se apresenta na delegacia e sai normalmente saindo. Esse rapaz era para estar preso por conveniência, para garantir a ordem pública, porque é um delinquente com um histórico de crimes amplo. Eu não entendi, sinceramente, como promotor, não entendi. Ele já está identificado há mais de uma semana. Ou seja, a polícia já sabia quem ele era. Ele não se apresentou, ele ficou solto esse tempo todo, escolheu o momento adequado para se apresentar e sai assim, não, ele tem que ser preso. A chance não, a prisão preventiva dele tem que ser pedida e decretada com urgência, porque ele representa, sim, um grande perigo à ordem pública do Estado, da cidade. Essas imagens aí que foram divulgadas na internet, pela imprensa também, elas vão servir de prova contra ele? Com certeza, elas deverão ser encaminhadas ao DPT, submetidas a perícias, e elas poderão, sim, ser usadas como prova. Inclusive, foram elas que levaram à elucidação do crime por ele praticado. Ok, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Léo. E agora a gente fala de um problema enfrentado por muitos baianos que desejam viajar para os Estados Unidos. É que para tirar o visto americano, os turistas precisam ir até Recife, capital de Pernambuco, já que aqui em Salvador não há como dar entrada na documentação. Este é o tema de hoje do comentário de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Juca. Boa noite, Bahia. É claro que esse assunto, eu estou recebendo diariamente inúmeros e-mails, reclamações dos baianos de classe média, que pretendem sair da Bahia para visitar a Disney, para visitar os Estados Unidos. Havia crucis para você conseguir um visto americano até renovar o visto. É bom lembrar que recentemente a presidente Dilma recebeu aqui no Brasil o presidente Obama. Nós temos 3 senadores baianos, nós temos 39 deputados federais em Brasília. Ninguém se preocupa com isso.
A Bahia já teve isso. Aqui em Ondina funcionava o consulado americano. Aqui em Ondina, em frente ao Otton. Funcionava ali, a gente fazia tudo e era ali. De repente, hoje o baiano é obrigado a sair daqui para ir em Recife, perder um dia de trabalho, a passar por uma humilhação, a possibilidade de ter o visto negado, tem que apresentar documentação de toda a geração. O americano quer saber onde você nasceu, onde nasceu sua avó, seu avô, e por aí vai. Além do sofrimento, quando chega lá, o brasileiro é mal visto em território americano, é maltratado em território americano. A gente aqui recebe com fitinha do Bonfim, baiana de acarajé no aeroporto, lá não tem nada disso, lá tem polícia. E quando vê o seu passaporte, República Federativa do Brasil, o cara fecha a cara. Aí eu pergunto ao governador Wagner, pergunto ao presidente, a presidente da Bahia Tursa, o secretário de turismo, as associações envolvidas, a agência de viagens, todo esse boom empresarial do turismo, por que continuamos com esse sofrimento do baiano a fazer o visto agora só em Pernambuco? Parece que falta mesmo representação baiana. Carolina Lima. Estreia na próxima terça-feira a nova novela da Record, Vidas em Jogo. A trama foi toda gravada em HD, alta definição. Veja na reportagem de Leonardo Salles. Nós estamos no complexo de novelas REC 9 aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, para mostrar um pouco da tecnologia que vai ser usada na nova trama da Rede Record, Vidas em Jogo. Aqui no Estúdio E, por exemplo, algumas cenas estão sendo gravadas. Toda essa tecnologia você vai acompanhar a partir de agora aqui na Record. A história de Cristiane Friedman vai abordar, entre outros temas, como o dinheiro mudará a vida de 10 personagens, assim que eles ganham uma fortuna coletiva, nada mais, nada menos, de 200 milhões de reais. São 10 vidas que mudam no decorrer da história. O diretor-geral da produção, Alexandre Avancini, está confiante no sucesso da trama e ressaltou o empenho da equipe. Os atores ficaram 15 dias mergulhados num processo de workshops. Isso deixou o elenco mais unido, porque na verdade era um grupo, na história são um grupo de pessoas muito unidas, que depois começam a brigar em função do dinheiro. Toda a novela é gravada em High Definition. O quarto produto, produzido pela Record na tecnologia HD, transformou a teledramaturgia da emissora numa das mais modernas do país. Com mais qualidade de sinal, tem que existir uma preocupação muito maior com a iluminação, com o figurino, com o cenário, tem que ser tudo bem mais elaborado, porque qualquer probleminha tende a aparecer mais. Você tem um sinal de melhor qualidade, a gente pode dizer que seria o cinema em casa, né? O cinema na sua casa, né? Muito mais agradável de se ver. Tô sentindo que esse pacto vai dar sorte pro bolão da amizade. Vem todo mundo junto aqui. Vidas em Jogo estreia no dia 3 de maio, aqui na Record. É aguardar e assistir. E não esqueça, Vidas em Jogo estreia na próxima terça, às 10h15 da noite. Daqui a pouco, preso lutador de Vale Tudo, acusado de morder e arrancar um pedaço da bochecha da ex-mulher. E ainda, operários da Via Expressa acusam agentes da Guarda Municipal de espancamento. Agora você vê imagens ao vivo do nosso link móvel. Esta é a Avenida ACM, sentido Iguatemi, com trânsito movimentado, porém sem congestionamentos. Agora 8h30. A gente volta já.